Olá, tudo bem? Então, bom dia, respeitáveis acadêmicos da nossa disciplina de Sociologia Jurídica 1 do curso de Direito da Universidade Estadual de Goiás, né? E quem vos fala é o professor pós-doutor Fabrício Antônio Lima. Conforme combinado, né? Lembrando que nós estamos ainda trabalhando o fórum sobre o coronavírus, né? Sobre a pandemia. E levando em consideração as nossas dificuldades da aula de hoje para transmitir a aula em tempo real, conforme combinado, mando para os senhores hoje, né, este vídeo referente à nossa aula do dia 23/4 de 2020, né, especificamente a partir das 8 horas e 50 minutos, nesta quinta-feira, mando o vídeo para que possamos, né, dar início ao nosso estudo, tá certo? Então, vamos lá. Olha só. Eu farei um apanhado geral, né, do conteúdo que nós vamos tratar na nossa avaliação, que será a nossa primeira verificação de aprendizagem. Vamos falar aí do conceito de sociologia jurídica, cultura, sociedade, direito, enfim, métodos, bem como objetos da nossa disciplina. E, obviamente, só comentando, né, nós estamos aí realizando esse fórum sobre o coronavírus, essa pandemia que assola todo mundo, né? Que é um momento muito ímpar, muito atípico que o mundo está passando. E lembrando que este professor está muito satisfeito com todo o conteúdo que está sendo lançado no nosso fórum. Lembrando que esse professor está muito satisfeito com tudo que estamos tratando até agora. Haja vista a maturidade dos senhores e a qualidade de todo o material acerca do coronavírus e dos seus impactos, dos seus aspectos jurídicos, né? Na nossa realidade. Então, esse professor reitera a satisfação. Vamos lá. Bom, lembrando que a nossa sociologia jurídica, várias questões que eu vou tratar agora já foram tratadas em sala, mas não custa nada revisar, né? Haja vista que esse conteúdo é o que nós vamos trabalhar para a nossa primeira avaliação. Então, esse professor já passou parte da nota como o nosso fórum acerca dos aspectos jurídicos do coronavírus, em especial voltados para a sociologia jurídica. Bom, e é parte da nossa nota. A outra nota será uma avaliação, eu vou explicar agora como vai funcionar a primeira verificação de aprendizagem, logo no início da nossa aula. Essa primeira verificação de aprendizagem, doutores, ela se dará no dia 30/4. Porém, eu vou postar antes. Os senhores terão até o dia 30/4 para me mandarem, né, ela devidamente respondida, obviamente. Eu vou mandar 5 questionamentos aproximadamente, né, e os senhores me mandarão de forma manuscrita. Professor, como é que eu vou fazer? Você pode me mandar por meio do meu e-mail institucional, que é o fabricio.lima@ueg.br. Ou você pode me simplesmente responder, né, de forma, obviamente, discursiva, com a sua letra, escanear e me mandar por e-mail, preferencialmente, para ficar registrado, né, doutores? Ou os senhores poderão me mandar também por meio do grupo. Porém, por meio do grupo eu não recomendo. Haja vista que, obviamente, eu passarei questões, problema, cada um terá o seu pensamento, a sua forma de pensar, né? A sua forma de escrever, a sua forma de responder. Então, fica até inviável, não ocorrerá plágio, disso eu tenho certeza. Mas vocês preferencialmente poderão me mandar por e-mail. Porém, se a turma julgar melhor, nós vamos deliberar, a gente pode fazer também, né? A gente pode receber essas questões por meio do nosso grupo. Mas onde está ocorrendo o nosso fórum. Mas isso nós vamos deliberar de acordo com o nosso encontro aí, de acordo com os nossos diálogos no nosso grupo. Lembrando que o nosso grupo para os debates, né, nosso grupo aí, ele está disponível, o professor está disponível das 6 até as 23 horas de segunda a sexta-feira, né, em especial no horário da nossa aula. Então podem mandar seus questionamentos, sua dúvida. Então vamos lá. Sobre sociologia jurídica, lembrando que é um ramo da sociologia destinado ao quê? Destinado ao estudo do direito. Bom, quando falamos de sociologia jurídica, faz-se necessário tratarmos do conceito de cultura. O que é a cultura? Cultura nada mais é do que a transmissão do conhecimento, técnicas, organização, procedimentos e criações que foram desenvolvidas pelo homem, né? E que não estavam relacionados com o instinto natural. É o que denominamos de cultura. Então, são os procedimentos, criações que foram desenvolvidos pelo homem e que não estavam relacionados com o nosso instinto natural. Portanto, esse é o conceito que lançamos de cultura. Até
Professor, já que o senhor começou a nossa aula falando aí do conceito de cultura, conteúdo, vocês poderão utilizar a biblioteca online da nossa instituição, bem como a internet, bem como todo o material que eu mandei para os senhores. Nosso material específico vai do slide número 1 até o número 27, vou repetir, do slide 1 até o 27, tá bom? Mas nós temos aí no nosso material 59 slides para vocês pesquisarem, bem como o material didático que mandamos. Então os senhores têm conteúdo de sobra para a nossa avaliação. E eu tenho certeza que os senhores não terão dificuldade nenhuma em responder as nossas questões, haja vista que a turma está muito bem preparada. Bom, depois de falarmos aí que sociologia jurídica é o ramo da sociologia destinado ao estudo do direito, bem como falarmos do conceito de cultura, né? Que é a transmissão do conhecimento, técnicas, organização, procedimentos e criações que foram desenvolvidas, né? Ou desenvolvidos pelo homem e que não estavam relacionados com o nosso instinto natural. Esse sim é o conceito de cultura. Bom, e a sociedade? Essa palavra ela é empregada com frequência como um termo genérico, né, que vai designar um grupo social onde se produzem os fenômenos sociais, né, se estabelecem vínculos de solidariedade em instituições econômicas, culturais, políticas ou vínculos políticos ou religiosos que visam o quê? Atender às suas necessidades. Por isso, a palavra sociedade ela é empregada com frequência, né, e é um termo genérico que vai designar o quê? Um grupo social. Correto, doutores? Lembrando que o nosso tema objeto de estudo é sociologia jurídica, né? Bom, quando falamos aí desse conceito, faz-se necessário lembrarmos, né, doutores, do conceito de direito, de fontes do direito, que agora nós vamos chegar. Mas antes de tratarmos do conceito de direito e fontes do direito, é necessário falarmos aí um pouquinho da independência da sociologia jurídica, né? Porque a sociologia jurídica ela é uma ciência independente, pois possui um objeto, do método e leis próprias. Qual é o objeto, professor? Bom, é um campo específico de uma ciência, obviamente, né? Que estuda o quê? Direito, fato. Segundo Durkheim, seria importante estudar as causas, os fatos sociais, que determinam o quê? O surgimento de regras jurídicas. Nós já comentamos em sala, o direito consegue acompanhar os fatos, o direito consegue acompanhar as mudanças, doutores? Nós já comentamos, vocês se lembram que o nosso debate foi extenso acerca desse assunto? Então, o objeto da nossa sociologia jurídica vai analisar os resultados que as normas jurídicas produzem onde? No meio social, tá bom? Conceito, alguns conceitos, né? O estudo da eficácia das normas jurídicas e seus efeitos, o estudo da opinião pública a respeito do direito e das instituições jurídicas, o estudo dos instrumentos humanos de realizações de ordem jurídica e de suas instituições. E quando falamos aí de método nada mais é que o meio racional, né, e eficiente de quê? Para que possamos atingir um fim desejado, correto? São as atividades, os meios, recursos, instrumentos devidamente organizados, coordenados de que uma ciência dispõe. Segundo o nosso grande, né, doutrinador Cavalieri Filho, o método da sociologia jurídica passará por 3 operações, ou seja, observação, interpretação e comparação. Observação. Nessa fase são coletados dados e fatos mais importantes para o estudo. Interpretação. Na segunda fase, né, os dados e fatos são interpretados e livrando-se das pré-noções estabelecidas, né, se obtém as primeiras conclusões. Obviamente, para os juristas, né, nessa fase devem-se dirigir sua atenção aos fatos que normatizaram as condutas coletivas, dar atenção ao momento em que o fato ocorreu, isso é importante, o momento, né? Olha o nosso exemplo agora, essa pandemia, e trata-se de documento escrito, né? Tratando-se de documento escrito, interessa mais os seus efeitos que o seu sentido. E a comparação, professor? Nessa fase se compara as conclusões parciais obtidas, a fim de estabelecer entre elas relações, semelhanças e diferenças, chegando-se a conclusões abrangentes e definitivas. Bom, e a importância da sociologia jurídica? Bom, sem dúvida, né, doutores? A sociologia jurídica ela está atrelada à nossa realidade, ela é de extrema importância para o advogado, para o estudante, para os profissionais de direito, magistrados, legisladores. Uma vez, olha só os legisladores, eles precisam conhecer o que está ocorrendo no grupo,
as relações que necessitam de melhor disciplinamento, conflitos existentes. Sem conhecer uma realidade social, é impossível elaborar leis eficazes. Para o magistrado, ele vai possibilitar aplicar o direito de modo que compatível com as necessidades sociais, sem sombra de dúvida. E para o advogado ele precisa de permite, a sociologia jurídica permite uma visão mais ampla, mostrando que o direito não é apenas um conjunto de normas, mas um fato, uma realidade social, tendo as normas, doutores, já falamos em sala, que se adaptar para não perderem a sua eficácia. Inclusive citamos leis, Conceito do direito para a sociedade jurídica, doutores? Nós precisamos... o que é o direito para a sociologia jurídica? Bom, depois nós vamos lá para o conceito de direito, que é um tema que eu gosto bastante de discutir em sala, Inclusive nós já iniciamos. Para a sociologia jurídica, conjunto de normas de condutas universais, destinam-se a todos, são abstratas, elaboradas para casos hipotéticos, obrigatórias de observância necessária, coercitivas, ou seja, podem ser mutáveis, sujeitas a transformações, impostas pelo grupo, não apenas pelo Estado. Destinadas também a disciplinar as relações externas dos indivíduos, objetivando o quê? Prevenir e compor conflitos. Conceito aí do professor Cavalieri Filho, tá? E a função social do direito, ao meu ver, a principal é prevenir conflitos. Porque os sujeitos sociais, eles participam de várias atividades, Entre essas atividades, essas inter-relações podem ser de cooperação e a concorrência. Agora, o direito tem uma função o quê? Preventiva, Na medida que estabelece normas de condutas que vão disciplinar essas relações, garantindo assim a paz social, evitando-se o conflito que venha a existir. Bom, no que tange a composição dos conflitos, doutores, bem como promover o bem comum, faz-se importante que a solução dos conflitos, ela já existente, o critério pode ser voluntário, autoritário ou jurídico, Voluntário estabelece mediante um mútuo acordo, claro. Autoritário, a solução é determinada pelo foro íntimo de um sujeito, pai, chefe, líder, por exemplo, o pai que determina que acaba literalmente com a briga entre irmãos, exemplo de como compor o conflito de forma autoritária, O pai, o chefe de família, o líder. O jurídico busca-se a prestação jurisdicional, que é através da anterioridade, publicidade e universalidade de um ordenamento jurídico existente, a ser o que? Aplicado e irá pacificar as relações. São as questões resolvidas por meio do nosso, obviamente, poder judiciário, por exemplo. E tem a função principal de promover o bem comum, doutores? Quando falamos aí da função social do direito, obviamente que é a primordial, uma vez que promove o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, pois o direito é uma ciência, da produção e distribuição de riquezas, garante o acesso e a elevação da cultura do povo, garante a existência da humanidade. E quando falamos aí do conceito de direito, é muito amplo. O que é o direito? São conceitos controvertidos, tem no nosso material, pois a sua definição ela está ligada a ideias filosóficas, políticas. Pois o direito, turma, significa controvérsia. Direito significa controvérsia. Alguns conceitos que eu posso lançar para os senhores. Direito é o justo, o correto, fazer ou deixar de fazer algo. Lembrando que tudo que estamos falando tem no nosso material. É o que alguém pode fazer com base na sua faculdade, com base na sua escolha. É o direito subjetivo. Direito é o estudo das normas jurídicas, que são as ciências jurídicas. Ou então, direito é o conjunto de normas que objetivam regulamentar o comportamento das pessoas na sociedade, que é o direito objetivo. Bom conceito. Para Platão, direito significa dar a um ou dar a cada um aquilo que corresponde à sua natureza e função na sociedade. Para Aristóteles, o direito é o justo quando protege os interesses gerais da sociedade e, em particular, quando trata de maneira igual as pessoas que se encontram em situação de igualdade. Já para o direito romano, o direito constitui a arte do bem e do justo. Para Spinoza, direito significa força, poder, potência. Eu gosto desse conceito de Spinoza. Para Kant, o objetivo do direito é conciliar a liberdade de cada um com a liberdade dos demais, de forma que a liberdade possa prevalecer, doutores, como regra geral. Para Savigny, direito é um produto histórico decorrente da consciência coletiva de cada povo, que se manifesta em suas tradições e costumes. Para Hans Kelsen, direito é igual ao mecanismo jurídico. A Constituição cria uma hierarquia das fontes do direito, que é a pirâmide normativa que vamos falar. E, sem sombra de dúvidas, doutores, por fim, o direito é uma arte.
Não nos esqueçamos, eu gosto desse conceito que o direito significa força, poder, potência. O direito, ele é um conjunto de normas que vai o quê? Vai regulamentar o comportamento das pessoas na sociedade, sem sombra de dúvida. E as dimensões do estudo do direito? Quando falamos das dimensões do estudo de direito, é um assunto importante que eu preciso tratar com os senhores, da teoria tridimensional do direito, né? Ou da tridimensionalidade do direito, que são a relação entre as três dimensões do direito. Então, o direito, para Miguel Reale, obviamente, a teoria tridimensional que foi idealizada por ele, que é um brasileiro, ele está pautado em fato, valor e norma, que é a teoria tridimensional do direito, né? Essa teoria foi desenvolvida por esse renomado jurista que acabamos de citar, que é o filósofo brasileiro Miguel Reale. Ela parte do pressuposto que o fenômeno jurídico deva ser analisado, né, doutores, e compreendido sob uma visão que engloba três aspectos, quais sejam o fato jurídico, o valor e a norma, tá? Então, quando falamos do fato, né, doutores, quando falamos de norma, é muito importante nos lembrarmos, né, que esse mestre, ele trabalhou com essa teoria tridimensional do direito, que literalmente ela nos ajudou demais. Esfera da realidade, fática, sociológica, do ser, o fato, como ocorreu. A esfera da validade na teoria tridimensional, né? Normativa, dogmática, do dever ser, do valor. E a esfera da idealidade, da legitimidade, que é axiológica, filosófica, do querer ser, né, que é a norma. Então, a teoria tridimensional do direito, ela está baseada em validade, eficácia e legitimidade. É importante lembrar aí do dogma, né, que é um termo de origem grega, que significa literalmente o que se pensa, o que é verdade. A dogmática jurídica, né, que é a ciência jurídica, entendida como a teoria jurídica que estuda o que é as normas jurídicas. Então, a dogmática é um conjunto de opiniões doutrinárias e teorias, Seu objeto é a normatividade do direito. Quando falamos da rotina, da prática, da experiência, lembramos do método empírico, do empirismo, reconhece a experiência como guia seguro. É importante também tratar dessa questão. E o axiológico é tudo aquilo que se refere a um conceito de valor, que se constitui numa axiologia. O que é uma axiologia? É a parte da filosofia que estuda os valores em seu caráter abstrato, sem considerar a sua projeção nas diferentes ciências. Denomina-se literalmente, né, axiologia, a teoria dos valores. Tá certo, doutores? Valores específicos, concretos, ficam ao nível, claro, das próprias ciências. Assim, os valores jurídicos são abordados na filosofia do direito, os econômicos nas ciências econômicas, os políticos na ciência política. Então, axiológico, repetindo, é tudo aquilo que se refere a um conceito de valor ou que constitui uma axiologia, isto é, os valores predominantes em uma determinada sociedade. Bom, quando falamos aí do moralismo jurídico, né, entendido do que é certo ou errado, né, importante, doutores, eu falo em sala de aula, lembrando, nem tudo que é moral nem tudo que é legal é moral. Exemplo, aumento abusivo de salário de servidores públicos quando o país está passando por graves crises. Bom, se existe a previsão legal, a possibilidade desse aumento, se a lei for devidamente passar por todos os seus trâmites e for devidamente aprovada, esta lei será legal, porém ela poderá ser considerada, ela não pode ser considerada, normalmente não será considerada como moral. Então o moralismo jurídico, né, que eu gosto muito de comentar em sala e ainda vamos comentar, é o entendimento do que é certo ou errado, que leva ao comportamento ético, ou seja, agir de forma correta, o bem agir. E a validade das normas, né? É a qualidade da norma vinculante, de forma que deve ser respeitada, né? As normas, quando falamos aí de esfera da realidade, que é o fato, né, doutores? Estamos vivendo uma determinada realidade, teoria tridimensional do direito, estamos passando por mudanças, a nossa vida mudou, os fatos mudaram, às vezes até os valores podem mudar, né? Pessoas estão discutindo entre economia versus a vida com relação à pandemia, a situação atual que vivemos. Bom, e as normas, elas precisam existir para quê? Para regular essas relações. Estamos passando por sérios conflitos de competência, né, doutores? Dando um exemplo prático agora da nossa realidade, onde o STF precisou manifestar-se
acerca da competência concorrente. Por quê? Porque a União, estados e municípios estão passando por conflitos, porque todos querem resolver o problema, né? O município, o seu problema local, a União de forma geral e os estados de forma regional, né? Todos querem resolver, às vezes na ausência das normas voltadas para toda a nação, que é a responsabilidade da União, competência da União, os estados querem legislar, né? E às vezes atropelam as suas competências. Olha só a idealidade, a legitimidade, né, das normas. Olha os fatos que estão ocorrendo hoje. Olha a esfera do valor, que é a normativa, a dogmática, do dever ser, né, doutores? Por isso a relevância de estudarmos a teoria tridimensional do direito, que é a validade, eficácia e legitimidade das normas, tá bom? Quando falamos aí de disciplinas de hermenêutica jurídicas, vamos comentar em sala, né? Hierarquias das normas, pirâmide Hans-Kelsen, recomendo que os senhores deem uma olhada sobre esse assunto. Inclusive tem um gráfico nos nossos slides bem interessante, né? Falando aí da norma fundamental, Constituição Federal, Tratados Internacionais de Direitos Humanos, né, doutores? Então, olha só, falando aí de algumas questões específicas. Quando falamos de direitos humanos, vou lançar somente um conceito de direitos humanos. E os senhores vão pesquisar, haja vista que, olha só, quando falamos de direitos humanos correspondem a todas as normas jurídicas, externas e internas, que visam proteger a pessoa humana, tais como tratados, convenções, acordos ou pactos internacionais, bem como as constituições dos estados e suas normas infraconstitucionais. Bom, direitos dos inatos do homem, né, são inerentes ao ser humano, direito à vida. Direitos fundamentais estão positivados na Constituição. Os direitos humanos, direito do homem ou fundamentais, também poderão ser positivados em tratados de direitos humanos, em especial tratados de direitos internacionais. Quando falamos de direito de primeira geração ou dimensão, né, a proteção ele visa proteger o indivíduo. Exemplo, direito à vida, à liberdade. Segunda geração ou dimensão, estamos falando de grupos de indivíduos, trabalhadores, direitos trabalhistas, previdenciários, econômicos, né, direitos sociais. Quando falamos de direito de terceira geração, eles pertencem a um grupo indeterminado, indeterminável de indivíduos, né? Por exemplo, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que nós vamos comentar ainda. E os direitos de quarta geração ou dimensão são os direitos futuros, né? Os direitos humanos, os direitos de quarta geração, perdão. A evolução da ciência, biotecnologia, por exemplo. Por isso, direitos futuros. Só algumas características dos direitos humanos. Universalidade, direito de todos. Indivisíveis, indivisibilidade, não pode ser divididos. Interdependência, os direitos humanos estão vinculados, doutores. Imprescritibilidade, não sofrem alteração com o decurso de tempo. Historicidade, estão vinculados ao desenvolvimento histórico e cultural. Olha aí a teoria tridimensional do direito, fato, valor e norma. Vedação do retrocesso, eles não podem retroagir, porque estamos falando de direitos humanos. Então, os direitos humanos eles vão além das fronteiras dos estados. Eles valorizam as pessoas humanas, demonstrando um novo interesse internacional. Bom, com relação à incorporação dos tratados de direitos humanos no nosso ordenamento, não preciso que os senhores estudem, tá? Então, lancem um olhar de forma geral dos slides do 01 até, vou até anotar aqui, do 01 até o slide 33. Nós temos o conteúdo também por escrito que eu vou mandar para os senhores. Quando falamos aí de hierarquia das normas, eu vou mandar para os senhores um texto bacana para vocês realizarem uma reflexão, tá certo? Sobre a hierarquia das normas, mando por meio do nosso grupo. Enfim, lancem um olhar e eu vou lançar 5 questões acerca, né, da teoria tridimensional do direito, conceito de direito, né, bem como com relação a essa parte introdutória da sociologia jurídica, função social do direito, né, doutores? Como compor conflitos e bem como da importância da sociologia jurídica para o nosso dia a dia. Enfim, é isso. Como eu disse para os senhores, né, foi um compromisso nosso de mandar esse vídeo, haja vista que, infelizmente, estamos passando por algumas dificuldades com relação às nossas aulas ao vivo, online, né, de forma remota. Porém, não vejo grandes problemas, haja vista que as nossas aulas elas estão acontecendo, né, de forma, literalmente, de forma virtual. E nós vamos conseguir sim, se Deus quiser, chegar, né, até o nosso objetivo final e literalmente passar todo o nosso conteúdo para os senhores. Mas com relação à nossa primeira avaliação, lembrando aí, doutores, que
com relação ao nosso plano de ensino, nós já trabalhamos vários pontos do nosso plano de ensino, e agora nesse momento, né, nós vamos trabalhar aí direitos humanos, conceitos da sociologia jurídica, teoria tridimensional do direito, que são os pontos da nossa prova, tá? Bom, quando falamos aí da incorporação desses direitos humanos no nosso tratado, dos tratados e convenções internacionais, não custa nada eu comentar com os senhores, né? Mas eu vou deixar esse assunto para após a primeira verificação. Por quê? Eu vou falar da incorporação desses tratados em prol dos direitos humanos de forma específica no nosso ordenamento jurídico, tá bom? Então, eu acho muito importante, antes disso, nós comentarmos várias questões. Por exemplo, fontes dos direitos, fontes do direito. Lembrando que nós temos, que eu acho importante também comentarmos agora, que nós podemos perguntar na prova, poderá cair. As fontes poderão ser materiais, formais ou escritas. Lembrando, fontes materiais ou genéticas, né? São todas as autoridades, pessoas, grupos, situações que influenciam a criação do direito em determinada sociedade, né? Que é o que estamos tratando. Fontes formais são formais porque dão forma ao direito, formulam os dispositivos válidos, pode ser escrita ou também oral. E as fontes escritas são as leis no seu sentido amplo, né? Lato sensu ou material. São escritas, né, doutores? Entram em vigor por decisão de uma autoridade estatal competente, foram estabelecidas em conformidade com os procedimentos fixados em normas superiores, objetivam o quê? Regulamentar direto ou indiretamente a organização da sociedade, apresentando alto grau de generalidade e abstração. Por fim, podemos classificar as leis no sentido material em duas categorias. Por um lado, as leis no sentido estrito, que são estrito sensu, né? Ou no sentido formal, e por outro, as demais espécies normativas que vamos comentar com os senhores, né? Obviamente, por exemplo, lei no seu sentido, a lei ordinária, a lei complementar, falar da Constituição, emenda da Constituição, tratados internacionais que vamos começar, medidas provisórias, decretos, resolução, portarias, instruções, súmula vinculante, jurisprudência, doutrina, costumes, né, que é uma fonte não escrita, princípios gerais do direito e assim sucessivamente. Enfim, como combinado, né, lançamos esse vídeo, né, para que possamos tratar de assuntos de forma mais específica, né, específicas, para que os senhores possam literalmente revisar o nosso conteúdo para a prova. Lembrando, como será a nossa primeira avaliação? Metade da nota, o fórum, que os senhores já estão há uma semana discutindo o assunto, discutimos hoje de novo e vamos continuar até a próxima semana. Na próxima semana, essa aula de hoje, né, que obviamente nós já estamos veiculando hoje, que é o nosso encontro, a nossa revisão. E eu vou lançar a nossa prova por meio do nosso e-mail institucional, bem como por meio do nosso grupo. Solicito, eu mandarei por meio do grupo, né, no formato PDF, somente uma página, e os senhores vão me responder de forma manuscrita no e-mail institucional. Qual o meu e-mail institucional? fabricio.lima@ueg.br. Tá bom? Doutores, eu vou mandar as questões da nossa prova, atenção, em uma única página no formato PDF. Os senhores vão responder, colocar o nome, a turma, a disciplina e responder as questões na sua devida ordem, de forma manuscrita e individual, e vão me mandar no formato PDF, né? Claro, basta você tirar uma foto e digitalizar por meio de celular ou por um aparelho, né, para passar ou converter do Word para o PDF, o jeito que você quiser, mas no caso não será o Word, porque vocês vão responder de forma manuscrita. Então, depois que vocês responderem, podem, obviamente, né, eu faço questão que vocês façam a conversão desse arquivo manuscrito, né, que depois que vocês lançarem a sua resposta na folha, vocês vão mandar no meu e-mail no formato PDF, tá bom? Espero que todos tenham entendido. Eu lancei um olhar geral, uma revisão geral, para que possamos, né, ultrapassar essa fase para a nossa primeira VA, tá certo? Que é a primeira verificação de aprendizagem. Então, regra geral, já lancei o conteúdo da nossa prova por meio do nosso grupo. Esse é o conteúdo. Lembrando que os senhores terão do dia 23, turma, muita atenção. Os senhores terão da data de hoje até o dia 30, tá bom? Até o dia 30. Ou seja, os senhores terão uma semana para resolver a prova. Lembrando que as 3 palavras de ordem: calma, adaptação e flexibilidade, porque estamos vivendo um momento, né, doutores, único. Estamos vivendo uma pandemia e por isso as aulas estão ocorrendo dessa forma. Tranquilos, doutores? Espero que tenham gostado da nossa simples, humilde, né, aula nesse momento.
E as dúvidas, todas as dúvidas estão sendo respondidas por meio do nosso grupo, tá bom? Lembrando que o professor está online das 6 horas da manhã até as 23 horas. E se for uma dúvida emergencial, né, extremamente necessária, os senhores poderão me mandar aos finais de semana, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. Um forte abraço, tá? Como eu sempre falo em sala de aula, ao final da nossa aula, lembrando que esse professor é um companheiro, é um amigo, está à disposição dos senhores, sempre. E aquela velha frase, né, que eu sempre utilizo ao final das nossas aulas: Jesus te ama e eu também. Fiquem com Deus. Muito obrigado, tá bom?